Olá, Luciano Ribeiro da SciBeer, e nesse episódio de Dicas SciBeer nós vamos mostrar como é que nós aqui fazemos o nosso Prime e preparamos esse Prime para o invase de nossas cervejas. Se você ficou interessado em saber como nós preparamos o nosso Prime, então acompanhe esse vídeo. Você pode calcular a quantidade de açúcar necessária para o Prime usando softwares. Aqui no site Brewers Friends, você encontra nessa aba aqui, Tools, Calculadoras, várias calculadoras. E se você perceber no finalzinho aqui da página, vai haver uma calculadora aqui para você calcular a quantidade de açúcar, fornecendo algumas informações. Então, quantos litros de cerveja você pretende envasar, quantos volumes de CO2, a temperatura de fermentação da cerveja, e aí ele vai converter usando uma dessas medidas aqui e dizer quanto você vai precisar de açúcar para fazer o seu Prime. Eu utilizo o software Beersmith. Esse software, nesse campo de seção, onde se encontram várias informações do processo de mosturação e também de fermentação, tem essa aba aqui de carbonatação, onde você escolhe que tipo de açúcar. No caso aqui eu escolho o açúcar de mesa, no caso o nosso açúcar convencional. Eu determino quantos volumes de CO2 e isso varia de estilo de cerveja para estilo de cerveja. Então no caso aqui 2,5. E aqui ele coloca uma previsão de quanto eu devo utilizar para o volume de invase de 24 litros. Eu posso colocar aqui um volume, por exemplo, de 30 litros. E aí ele vai ajustar para 182,48 gramas de açúcar para 30 litros dessa cerveja. Qualquer volume que eu colocar aqui, ele refaz o cálculo, no caso agora 121,65 para 20 litros. Então, dessa forma, você sabe quanto de açúcar vai ser necessário para fazer o seu Prime. Então, uma vez você tendo escolhido a carbonatação e quantos volumes de CO2 você vai utilizar para um certo volume de cerveja a ser envasado, no caso aqui 30 litros, está na hora de fazer o cálculo da quantidade de açúcar. Como nós já vimos, você pode utilizar softwares cervejeiros ou então sites especializados. No caso aqui do nosso exemplo, 183 gramas de açúcar, o que vai dar 6,1 gramas por litro de cerveja. Uma vez isso determinado, então está na hora da gente saber quanto de açúcar vai em cada garrafa. Então nós escolhemos uma garrafa de 500 ml. Então resta saber, para 30 litros de cerveja, quantas garrafas são necessárias. Simplesmente você divide 30 litros por 0,5, o volume correspondente a cada garrafa, e você vai encontrar que nós vamos precisar de 60 garrafas desse tipo para envasar os nossos 30 litros de cerveja. Uma vez que nós já sabemos a quantidade de açúcar necessário para os 30 litros de cerveja e também já sabemos que vamos precisar de Prime para 60 garrafas de 500 ml, quanto nós devemos adicionar da solução de Prime em cada uma das garrafas? No caso aqui, se nós dividirmos 6,1 gramas por litro por 2, no caso para meio litro, nós vamos ter a necessidade de usar 3,05 gramas de açúcar em cada garrafa. Nós escolhemos como padrão um volume por garrafa de Prime de 10 ml. Assim fica fácil a gente pegar uma seringa e injetar esses 10 ml que devem conter 3,5 gramas de açúcar. Então, agora a gente vai preparar o Prime. Que cálculos a gente tem que fazer? Então, a gente tem que multiplicar 60 garrafas, que é o nosso objetivo, por 10 ml em cada uma dessas garrafas. Então, isso vai nos dar um volume de Prime de 600 ml. Sabendo disso, então o que nós temos que fazer é colocar os nossos 183 gramas de açúcar mais 600 ml de água em um recipiente e ferver para fazer o nosso açúcar invertido. Inicialmente, nós vamos ferver uma certa quantidade de água. Aqui, geralmente, eu fervo perto de 500 ml de água.
Essa água filtrada vai ser fervida por 15 minutos. E depois desses 15 minutos, essa água fervida vai ser colocada em um recipiente estéril que vai ficar ali reservado. Depois nós vamos pesar a nossa quantidade de açúcar para o Prime. Nesse caso aqui, são 185 gramas. Depois de pesar o açúcar, nós vamos então colocar essa panela em um fogão, colocar um pouco de água, geralmente eu coloco 200 ml, 250 ml, e 5 gotas de ácido lático. Podem ser também 5 gotas de limão. Essa acidez é necessária para que haja a inversão do açúcar na fervura. Misturamos um pouco e levamos a mistura do Prime para uma fervura por 15 minutos para esterilizar esse Prime. Terminado esse tempo, nós vamos transferir o Prime para um recipiente que nós vamos utilizar no dia do invase. E com aquela água que nós fervemos previamente, nós vamos limpar a panela onde foi feito o Prime. E completar o volume para os 600 ml. Porque se nós adicionarmos o peso em açúcar e 600 ml, o volume final não vai ser os 600 ml que nós queremos. Pois durante a fervura, muito dessa água vai evaporar. Reservamos e então vamos para o invase. No nosso caso aqui, nós escolhemos utilizar 10 ml, o equivalente a 3,05 gramas por cada garrafa de 500 ml. Pronto, agora você já sabe como é que nós preparamos o nosso Prime para envasar nossas cervejas aqui na Saibir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha, ele é muito importante para o nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de dicas do dia a dia de um cervejeiro, considere se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder os vídeos que nós postamos aqui semanalmente. Se você já é inscrito, continue acompanhando e esse foi mais um Dica Saibir.